Oi, espero que está tudo bem com vocês. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos nessa série de vídeo que eu vou realizar aqui. E vamos falar juntos sobre um tema muito central, muito importante, muito pedido por várias pessoas, né? Que é um tema muito simples, que é lidando com conflitos de família. Muitas vezes eu recebi dúvidas, perguntas assim no meu direct, né? Pessoas perguntando, ele fala sobre isso. Eu entendi muito nitidamente que não é um assunto que dá para abordar de uma forma completa em um Reels de 1 minuto e pouco. Nem dá para falar sobre isso em um post, né? Nem uma live seria suficiente, na verdade. É por isso que será a minha proposta é que será uma série de vídeo ao vivo, né? Que eu vou fazer, que eu vou deixar gravado, né? Com a boa intenção que isso possa edificar, ajudar algumas pessoas, né? Então, o vídeo vai ser muito curto, né? Vai ser uma série de vídeo que eu gostaria muito que seja muito curtos, né? E que possa ser fácil de assistir. Enfim, vamos ver como isso vai ficar, tá? E antes de continuar, eu gostaria muito que você comente aqui, que você esteja assistindo isso ao vivo ou gravado, comente de onde você está assistindo isso, né? Eu digo isso sempre nos vídeos ao vivo que eu faço, porque isso tem um senso de comunidade, né? Quando a gente percebe que a gente não está só, né? Isso ativa um princípio que é o princípio da comunidade, da comunhão, e é a partir disso que a gente tem uma boa comunicação. Então é muito importante, não é para mim que você está fazendo isso, você estará simplesmente ativando um princípio que te permite de assimilar melhor, né? A gente assimila melhor quando a gente está em comunidade, quando a gente tem comunhão com as pessoas com que a gente está. Então entenda que a palavra comunicação não é solta, ela não vem do além, ela tem uma origem, ela tem uma carga emocional. Vamos falar muito de carga emocional hoje, tá? Então, quando você ouve comunicação, vem de alguma coisa, tá? Vem de comunidade, vem de comunhão, tá? Então, tem primeiro os indivíduos, eles formam comunidade. Essa comunidade precisa de comunhão para que haja comunicação. Então, quando eu te peço educadamente que você digita de onde você está assistindo isso, não é para ele, tá bom? É para todo mundo, é para você, para que você possa se sentir junto com uma turma, e assim essa turma te dá segurança para melhor assimilar o que você viu, ouvir aqui, tá? Eu creio que essa é a sua intenção. E além disso, depois de digitar de onde você está, que você esteja assistindo isso ao vivo, gravado, é muito importante também que você compartilhe com outras pessoas, né? Esse mesmo senso de comunidade, ampliando a comunidade, porque, como eu gosto de dizer, se você é o único cirurgião da cidade, você vai ser muito elogiado, né? Você vai ter um lugar de destaque, mas você ainda não sabe, você está em perigo, porque o dia que você precisar, ninguém vai poder te ajudar, porque você é o único cirurgião da cidade. Então é muito bom que, além do conhecimento, haja divulgação do conhecimento. Esse também é um outro princípio. Eu gostaria muito, né, que nessa interação que vamos ter, nessa série de live que a gente vai fazer, que a gente fale muito em princípio, né? Com princípio a gente comunica melhor. Tá bom? Então, digita de onde você está assistindo, primeira coisa. Segundo, compartilha com outras pessoas, que você esteja ao vivo ou que você esteja assistindo esse vídeo gravado. É muito importante para que outras pessoas tenham alcance nisso. Olha, é muito importante entender, tá? O fundamento disso que eu estou dizendo para você não é sobre ele. Não é para mim, não é para ganhar flores, não é para ter ibope, não. Mas é para que a comunicação entre nós seja fundamentada em princípios. E assim a gente cresce melhor, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou começar com o que a gente tem para falar. Se você ver no título, você vai ver lidando com conflitos de famílias, tá? Temos três termos, tá bom? Nesse título temos três palavras-chave, né? E em tudo que a gente ouve, a gente tem que começar a aprender a desfrutar mesmo da essência das palavras. Palavras, né? Para quem quiser entender, compreender uma palavra, ele busca uma definição. Mas para quem quiser desfrutar e viver a palavra, ele busca a carga emocional ou então o princípio primário das palavras. Tudo isso tem sentido e a gente vai entrar pouco a pouco para explicar, tá bom?
Para entender melhor o que a gente veio fazer aqui, porque isso não é nada mais do que uma introdução, né? A primeira parte de uma série de lives que eu vou fazer, né? Então, outra coisa, para quem assiste, né? Deixa aqui os seus comentários, o que você acha de tudo isso, tá bom? Se você está entendendo como está ficando para você, deixa suas experiências, ou então envia a mensagem no Dare, se for a experiência assim, que você acha melhor, que muitas pessoas não sabem disso, depende de você. Você pode ficar à vontade me mandando mensagens particulares, né? Eu gostaria muito que, por volta desses vídeos, que haja uma verdadeira interação, tá bom? Então, um vídeo que eu fiz de surpresa mesmo, nem não avisei ninguém, mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, como eu disse, muito além de buscar definição, porque as definições servem para quem quiser entender as palavras, mas para quem quiser puxar a essência da palavra dentro delas, para, portanto, viver a plenitude dessa palavra, ela busca o princípio dessa palavra, ou então a carga emocional, como eu gosto muito de dizer. Porque as palavras não são neutras, elas despertam dentro de nós algumas coisas. E enquanto a gente não for além da simples definição dessa palavra, elas não têm poder sobre nós, elas são rasas, elas não têm eficiência sobre nós. É por isso que é muito importante, né, que a gente vá muito além do que é dito, do que os nossos ouvidos ouvem, né, para entender e desfrutar a plenitude dessas palavras. Bom, qual a importância do tema? Agora entramos no tema. Qual a importância? Por que é importante, né, falamos, né, dos conflitos de família, e por que é importante aprender a lidar com eles? É porque, sendo seres humanos, né, um dos ambientes que nos define da melhor forma é o lar, é a família, sendo ele um conjunto de pessoas ou um lugar geográfico conhecido, um ambiente, né, um espaço físico delimitado, tá? E esse ambiente, tá? O fato dele ser saudável ou não nos influencia de uma forma profunda. Que esse ambiente seja a capacidade ou a qualidade da interação que temos com as pessoas que constituem as nossas famílias, e já vamos falar da carga emocional de família já, né? A qualidade das interações que temos um para com o outro determina muito a qualidade do nosso ser, da nossa essência contínua. Entendendo que nós somos seres humanos, estamos sendo, tá? Então, a essência, né, o verbo ser, não é um verbo fixo, é um verbo muito dinâmico, que ele vai se preenchendo e se esvaziando conforme a qualidade das nossas interações. E quando a gente entende isso muito bem, a gente entende a necessidade de termos na nossa consciência a qualidade da interação que temos com as pessoas. Mas hoje vamos falar apenas da carga emocional, né, das palavras que constituem o título, para mostrar a importância desse título, a importância dessa série de live que estamos fazendo. Lembrando para quem está entrando agora, né, que é uma série de live. Essa é a primeira live que vamos fazer e teremos outras lives para falar sobre esse tema. O tema vai ser assim, vai ser o mesmo, e hoje estamos vendo os fundamentos, tá bom? Primeira coisa que a gente vai, primeira carga emocional que a gente, das palavras que a gente vai pegar, né, é sobre, vamos começar pela palavra central, né, do título, né, conflitos. Vamos começar por conflitos. Gente, eu não estou aqui dando definição. Se você for lá no Google ou qualquer dicionário, você vai encontrar uma certa definição, né? Até tem definição padronizadas, aceitas ou não pelas academias. Não estou aqui falando para você sobre definição. Não estou aqui definindo qualquer coisa. Não, estou aqui para que você tenha ciência, consciência, né, da carga emocional das palavras e como isso influencia a sua vida. O que seria conflito para você? Você pode deixar uma definição aqui para nós? Por favor, eu vou falando, né? E quem puder, deixa uma definição, né? Quando você ouve conflito, né, de uma forma geral, que seja na mídia, que seja em conversa com roda de amigos, né, em que você pensa? Qual a imagem que vem na sua cabeça, né? Aí vocês vão ver que definição já tá, é uma coisa um pouco acadêmica, elaborada, com frase, verbos. Não. Mas quando a gente começa a entrar em carga emocional, a gente pensa apenas em palavras. É muito simples, né? Então, quando você ouve a palavra conflito, em que você pensa? Qual palavra, qual imagem isso chama na sua cabeça, né? Pode deixar isso escrito para mim, tá? Ariane, está escrito briga, disputa de poder, isso, por exemplo, né? Outras pessoas podem digitar também. A gente está aqui refletindo sobre as questões familiares, que são muito importantes.
que nos fazem e nos desfazem. É muito importante pararmos para pensar de uma forma profunda, adequada sobre essa questão, mas não da forma mecânica como isso está sendo produzido, como a gente vê no vai-vai, a gente se deixa preencher por carga emocional alheias, que são totalmente diferentes. A Vanessa diz tensão, nem tensão, né? Mudar, que muda em briga, isso. Beleza. Então essa é a carga emocional de conflito. Mas vou explicar uma coisa para você. Se você pegar um conto africano, qualquer conto africano, você vai ver, né, que diferente dos mitos gregos, o conto africano faz assim. Ele começa te contando uma história de equilíbrio, né, uma aldeia que estava tranquila, uma família, enfim, começa te contando uma coisa. Ele induz um desequilíbrio, né, no conto africano, um desequilíbrio, tá? Alguma coisa aconteceu, uma coisa grave ou menos grave, enfim. E sempre termina com um novo equilíbrio. Ou seja, para o africano, existe ordem, desordem e ordem de novo. Eu gostaria muito que você se representasse isso na sua mente. Para africano e na história, de uma forma geral, existe ordem, desordem e ordem. Mas uma coisa muito importante, aí já vamos pular para uma outra palavra do mesmo título. Vocês vão ver que a nova ordem, ela é condicionada. Ela é condicional. Depende. Essa nova ordem pode ser, nos contos africanos, geralmente ela é melhor do que a primeira ordem. Lembra, tá? A gente tem ordem, desordem e ordem. Essa segunda ordem, geralmente, no contexto dos contos africanos, é maior, é melhor, né? Do que ela é mais querida do que a primeira ordem. Então, nesse caso, a desordem serviu como um intervalo, um parêntese, para que uma nova ordem venha e que ela seja melhor do que a primeira ordem. Essa é a visão africana. Então, para o africano é ordem, desordem, ordem. Ordem, desordem, ordem. Mas essa segunda ordem depende. Então, na nossa vida em geral, a segunda ordem que vem depende da forma como lidamos com a desordem. Aí já pulamos para o segundo termo, né? Que é o primeiro no título, lidar. Então, rapidamente eu te expliquei, sem te dar definição, o que significa conflito. Conflito não é nada mais do que um intermédio, né? Um intervalo entre dois períodos de ordem. Você já tinha parado para pensar nisso? Conflito não é nada mais do que um intervalo entre dois momentos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Conflito não é nada mais do que uma oportunidade dada para que a ordem que a gente tinha vivido seja maior, melhor. Então, conflito é oportunidade. Eu te falei isso sem te dar definição, te dando simplesmente o exemplo, né, da visão africana a partir dos contos africanos. E quando eu volto lá em cima para ver, né, as respostas que vocês deram, né, quando eu perguntei para você qual imagem te traz a palavra conflito, a grande maioria foram palavras como briga, disputa, tensão, ausência de senso, enfim, desequilíbrio, guerra, desordem, não é? Bom, agora você entendeu a carga emocional verdadeira, pelo menos para nós. Conflito é o momento que separa dois períodos de ordem. Então sempre haverá ordem, desordem, que você pode chamar de conflito, desequilíbrio, e ordem de novo. Ou seja, o conflito precede um novo período de ordem. E a qualidade desse período de ordem depende de como você lidou, ou se você lidou ou não com esse conflito. Como você lidou e se você lidou. A verdade agora, vou falar de lidar para você, da carga emocional da palavra lidar. Lidar, na verdade, para antes de falar isso para você, né? Dessa vez não vou perguntar qual a carga emocional da palavra lidar, né? Qual imagem a palavra lidar traz para vocês. Mas eu gostaria, né, de fazer um parêntese para você entender que tem 4 verbos. Gente, por favor, digite. Quem está chegando agora, digite de onde você está assistindo isso, tá bom? Essa live. E compartilha com amigos, né? Clica no aviãozinho e manda para outras pessoas. É muito importante, tá bom? Vamos lá. Tem 4 verbos primordiais em qualquer língua,
né? Que você encontra em toda a língua humana. Você tem, vou colocar na ordem, ser, depois de ser você tem poder, depois você tem fazer e você tem ter. Vou colocar de novo, ser, um topo, depois poder, depois fazer e depois ter. Você tem esses 4 verbos e um condiciona o outro. Sem ser não tem poder. Sem poder não tem como fazer. E sem fazer não tem como ter alguma coisa. E o verbo lidar se encontra na terceira posição, é o fazer. Lidar é uma possibilidade que é dada para nós. Podemos ou não. Escolhemos lidar ou não com a situação. E se você voltar na definição não, mas na carga emocional que eu lembrei para vocês, da palavra conflitos, você vai entender que a qualidade da nova ordem, do novo equilíbrio, que ele seja melhor ou pior do que o primeiro equilíbrio, depende primeiro se eu lidei com o conflito e de que jeito eu lidei com o conflito. Então, lidar é primordial. E no caso do título do tema que a gente está abordando hoje, lidar com conflito familiar, conflito de família, é imprescindível. E a partir daí a gente entende uma coisa. O tempo não resolve as coisas, gente. Tem conflito, que seja no trabalho, a gente vai voltar a falar de família agora e falar de conflito de família agora, já, tá bom? Mas tem um desequilíbrio, tem uma injustiça, tem um conflito, a pior coisa que possa acontecer é a inação. É deixar as coisas assim, esperando que o tempo vai resolver. Você já ouviu isso também? O tempo não resolve nada. O tempo nunca resolveu nada. Quem resolve somos nós, com as nossas atitudes, que pioram ou melhoram a situação. Então, lidar é imprescindível. Contudo, a atividade, a ação, o poder humano é muito importante. Vou lembrar os verbos. Temos ser, somos, né? Aí, nesse nível a gente tem o mútuo, né? Somos, né? A essência, né? Depois, o poder. O poder é uma disponibilidade, é uma capacidade. Aí, quando eu decido de colocar o poder em atividade, eu estou no fazer. E nesse caso que a gente está vendo, eu estou lidando. Agora, se você seguir muito bem essa ordem que eu estou dando, sem fazer nada, sem lidar com nada, você não tem nada. O ter não se manifesta sem o poder. Ou seja, você nunca vai ter uma vida equilibrada se você deixa de fazer as coisas que dependem de você. Então, o lidar, a carga emocional do lidar é essa que eu acabei de explicar. Lidar com conflito, no caso, externamente a consciência de que qualquer problema, qualquer desequilíbrio que acontece no núcleo familiar, no ambiente familiar, entre familiares, né, veio para solicitar a nossa atividade, a nossa ação, o nosso protagonismo. Precisamos fazer uma coisa. Esse problema veio para nós dizer que somos capazes de lidar com ele. É isso que ele veio nos dizer. E terceiro, vamos pegar agora a carga emocional da palavra família, não é? O que é família? Gente, digita aqui para mim. O que é família? Qual? E mais uma vez, não se trata de definição, gente. Aqui estamos fazendo um exercício diferente. Se cada um abrir um dicionário, o Google, aí encontra uma definição muito bem escrita, geralmente muito aceita. Né? É justamente essas definições que a gente está se livrando. São dessas definições que tentamos nos livrar. É por isso que não abrimos o dicionário. É por isso que colocamos o nosso sentimento em jogo. A nossa emoção. A gente fala aqui de carga emocional. Tá? Então as palavras têm um TO. Então fecha o dicionário, deixa o Google em paz e me diga aqui nos comentários, né? Não uma frase feita, não, me diga qual imagem te traz família, né? Começam brincando dessas coisas. Carga emocional é muito mais poderosa do que definição, gente. Por favor, as coisas poderosas são as mais simples. O que mais fala com você são imagens. Então me traz aqui em palavra as imagens, né, que você sente quando você ouve família. O que é família para você? E quando você vai começar com esse exercício, você vai entender
como as coisas acontecem com você. Então, não tenta elaborar definição. Não, me fala aqui qual a carga emocional, ou seja, qual a imagem, qual o sentimento que você tem quando você fala ou você ouve ou você pensa a palavra família. O que é família para você? Tem muita definição aqui. Tem complicação, tem conexão, né? Tem união, tá bom? Conotação boa, tá? Não tem conotação boa para mim, tá? Ótimo. Agora a gente vai entender. Família é uma representação, uma manifestação, eu acho melhor essa palavra, é uma manifestação no tempo, no nosso tempo, tá? De toda a nossa ancestralidade. Vou falar de novo. Família é uma manifestação, eu não disse a, é uma, então posso dizer uma das manifestações em nosso tempo, da nossa ancestralidade. Então, quando eu falei isso, você vai ver que família tem a ver com ancestralidade, tem a ver com tempo, tem a ver com recorte, tem a ver com dinamismo. Eu ressalto essa última palavra, dinamismo. A família é muito dinâmica. Não podemos captar ou desfrutar da carga emocional justa, equilibrada do termo família, se a gente tirar o elemento dinâmico dela. A família é dinâmica por definição. E tudo que tem a ver com família tem que ser entendido como dinamismo. E tudo que é dinâmico envolve por si só elemento conflituoso. Imprescindivelmente, inevitavelmente. Você quer ver o que é família? 20 anos atrás, né, para aqueles que têm mais de 20 anos, a sua família tinha um modelo. Você era de um tamanho, de uma forma, pensava de uma certa forma, os seus pais pensavam de uma forma, então a dinâmica da casa era uma coisa, e essa dinâmica definia tudo que você recebia naquela época, naquele local. E se você fizer um recorte anual da sua família, desse grupo de pessoas, conforme onde morava, o que fazia, você vai ver que mudou tanto até hoje. Mas mudou tudo até hoje. E com certeza, a grande maioria de nós, 20 anos atrás, era muito longe de se imaginar que estaria aqui. Por definição, a família é dinâmica. Nela temos doenças, tá? Mortes, separações, brigas e tudo. Tudo isso é família. E se você integrar a carga emocional que eu falei para vocês, né, do termo conflito, se você integrar no termo família, você vai ver que, na verdade, é inerente. Uma noção é inerente com a outra. Não existe família sem conflito. É ali que eu queria chegar. Você tem conflito na sua família? Que bom, você tem família. Não existe família sem conflito. Não tem um caso. E isso eu não estou falando a partir de fatos. Eu não estou dando exemplo. Eu não estou querendo falar da sua vivência. Estou falando em termos de princípio. Eu gostaria muito que você raciocinasse em princípio comigo. É por isso que eu levei todo esse tempo, mais de 20 minutos, para explicar a carga emocional do termo família e conflito. Passei por conflito de propósito, comecei por conflito, depois fui te falar de lidar, né, do verbo lidar, né, e depois de família, para você entender. A questão agora que vamos ver de lidar com conflitos de família é uma questão que tem que ser vista totalmente diferente. Muito diferente do que a gente está acostumado. De enxergar conflitos como problemas. Não. O problema é uma forma de conflito. É uma das inúmeras manifestações conflituosas que não são apresentadas todos os dias. Mas muito além, muito antes de chegar em problemas, em briga, em dificuldade, desentendimento, entenda que conflito está presente em tudo que envolve uma família, já que uma família é dinâmica por definição, por essência. Gente, começa digitando aqui para mim se isso está fazendo um certo sentido para você, se isso está... Ou como está sendo para você essa dinâmica que eu estou trazendo para vocês. Essa live, essa primeira parte, né? Porque teremos outras lives sobre esse assunto, né? Essa primeira parte é para
temos um outro olhar sobre o nosso dia a dia. É muito importante que eu tenha o retorno da parte de vocês. Lembrando, mais uma vez, que por aplicação do princípio de comunidade, né? Porque temos comunidade, comunhão e comunicação. Gente, não tem comunicação sem comunhão. Não tenta. E não tem comunhão sem comunidade. Então, sem aplicar ou reaté ou ativar o princípio da comunidade, não tem comunicação. Então não adianta a gente conversar, eu falando para você, se a gente não forma uma comunidade aqui. Não funciona. Não funciona, gente. Nunca faça isso. Não vai num lugar de aprendizagem onde você não se sente em comunidade. Não vai funcionar. Nunca funcionou. A gente vai estar se enganando. Então, enviando, né, digitando para nós aqui de onde você está escrevendo, é uma das formas de manifestar o nosso senso de comunidade. E junto a gente se sente em comunhão. É assim que a gente comunica, é assim que a gente aprende um com o outro. Eu com vocês também, porque é possível. É por isso que eu preciso do retorno de você. Para ver se o que estou dizendo faz sentido. Se está tendo uma lógica, se está tendo uma coerência no que eu estou dizendo para vocês. Entende? Entendido agora, sim, né? Uma boa parte, né? Tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Então, legal. Entendido bem assim agora, a gente pode continuar. É só uma introdução. Vou fazer tudo para ser muito breve hoje, porque temos parte 2, parte 3, conforme você pedir, tá? Então, digite de onde você está, envia para outras pessoas, principalmente para membros da sua família, pessoa com quem você está formando família de qualquer jeito. É muito importante que você não seja o sábio. A visão africana é diferente, tá? A visão africana, ela é matricial. Você entende que se você é o sábio, o top da turma, você está em perigo. Mas quanto mais você difunde, você divide o seu conhecimento com outras pessoas, melhor se torna o seu ambiente. É muito importante. Bom, vamos lá. Agora que a gente entendeu a carga emocional do título, né? Você vê só uma frase, né? Lidando com conflito de família. A gente entendeu agora. Eu acho que agora estamos alinhados. A gente entende que não. Não estou falando de como resolver brigas. Não é disso que o Eli veio falar. Você viu? Eu não falei resolver. Lidar é diferente de resolver. Entende? Eu não falei de briga. Não falei de desentendimento. Aqui a gente não está falando de quem está certo ou quem está errado. Aqui a gente não está vendo para quem distribui os bons pontos. Não é disso que se trata. Aqui é olhar as coisas como elas são. Encarar as verdades. Olhar, porque a família, na verdade, como eu disse, né, não é nada mais do que um elemento dinâmico. O recorte que fazemos nos nossos tempos, no dia de hoje, do elemento dinâmico que é a nossa ancestralidade. Família são os filhos que ainda não nasceram. São os primos que eu ainda não conheço, que talvez nunca vou conhecer. São os sobrinhos que talvez vão nascer depois de eu morrer. Todos eles fazem parte da minha família. Só que de uma forma consciente, eu só tenho ideia daqueles que estão no dia de hoje e no estado no qual eles estão hoje. Então a gente tem que começar a entender que é uma questão muito dinâmica. Senão a gente foge do foco. A gente foca em coisas que são dinâmicas e que vão mudar. Você entende um pouco onde quero chegar? Para que gastar tanta energia para focar hoje numa situação que muito provavelmente vai mudar amanhã, daqui 1 ano, 2 anos? Sabe daquela briga que você teve com seu primo? O seu marido, o seu pai, não sei, qual outro familiar seu, que você teve 10 anos atrás, a substância, a essência dessa briga não subsiste mais. A não ser que alguém faça todo o esforço para manter. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então a gente está falando agora de lidar com o conflito, entendendo que o conflito é inerente ao elemento dinâmico da família. É para isso que viemos aqui. E agora eu vou dar apenas uma palhinha para vocês, né? Porque o resto a gente vai ter que ter tempo para falar disso. Tá bom? Antes de qualquer coisa, temos que entender que o fato de querer lidar com família, né? Se você tiver perguntas, né? Eu vou até digitar aqui. Quem tiver pergunta pode deixar na caixa de pergunta, tá? Deixa a sua pergunta. Sua pergunta na caixa de pergunta. Pergunta é para deixar na caixa mesmo. Tá bom?
Já volto pra gente continuar. Onde tá a seta aqui? Opa, tô me perdendo. Aí. Beleza, e eu agora vou fixar. Ótimo. Tá? Tem uma caixa de pergunta e você deixa a sua pergunta nela. Beleza. Lidando com conflitos familiares, de família. Pessoal, vamos começar a entender uma coisa. Eu falei de 4 verbos, agora eu vou falar de mais outros, que não são verbos dessa vez, né? Que são termos que fazem parte dos nossos elementos conceituais. Antes de começar a lidar com a família, porque entendemos a família com os outros, vamos começar fazendo a limpeza interior. Vamos começar a falar de nós. Vamos começar a trocar o óculos, né? Como muitas pessoas dizem, né? Vamos começar a trocar o nosso óculos, ou melhor, checar se o nosso óculos é certeiro mesmo, né? Se esse óculos está certo, se a gente está enxergando bem as coisas. Então a gente vai começar falando da carga emocional. Você viu que quando eu falei da carga emocional de conflitos, de lidar e de família, aí a gente já começou vendo, putz, opa, mudou aqui. Mudou alguma coisa, né? Como vocês responderam nos comentários. Já começou a mudar alguma coisa. Beleza. Então a gente vai ver alguns conceitos simples. É só isso que eu queria fazer com vocês hoje. E teremos uma live, a mesma live, um outro dia, né? Primeira coisa, a carga emocional de alguns termos que geram muita confusão. E haja vista que não há conflito sem termo, sem palavra. É impossível. Ou as palavras são faladas, ou então elas são pensadas, elas são adivinhadas, né? São suspeitadas, mas tem palavras envolvidas aí. Só que uma palavra, ela tem um poder que vem da carga emocional dela. E se a carga emocional não for justo conforme o princípio ativo dessa palavra, claro que gera conflito desnecessários nesse caso. Então a gente vai ver algumas palavras, alguns termos, né? E a gente vai ver quantas confusões se dão nesses termos, né? Começamos pelo termo amor. Ambiente de família é o que todo mundo quer, não é? Em família todo mundo quer amor, respeito, carinho, convivência, honra. Eu vou falar de novo, são 5 termos. Amor, respeito, carinho, convivência, honra. 5 palavras. Que todo mundo gostaria que haja. E a gente tem um certo consenso humano, né? De que faltando qualquer um desses termos, né? Desse conteúdo, faltando qualquer um, aí uma família onde não tem respeito é complicado. Concorda comigo? Uma família onde não tem amor, aí é difícil. Uma família onde não consegue conviver é complicado. Uma família onde não tem honra é difícil, entende? Então eu posso, será que tem família sem carinho? Isso já configura uma crise, já configura um conflito. Mas eu te pergunto, para você, querida, para você, querido, que está assistindo essa live, o que é realmente amor? O que é respeito? O que é carinho? Realmente o que é convivência de fato? E o que significa honra de fato? Você já parou para pensar nisso? Será que realmente você sabe? Será que foi um esforço seu de descobrir, de entender, de assumir a carga emocional do termo amor, do termo respeito? Realmente isso chegou até a você? Ou simplesmente você abraçou, você assumiu a definição feita e imposta por outras pessoas? Ali mora o perigo. Assim que você aceitar a carga emocional vindo de alguém, é um pacote fechado, tá? Você aceita junto com essa carga emocional todas as limitações, as falhas, os problemas dessa pessoa. É exatamente a mesma coisa. Se você não se der o trabalho de descobrir e de assumir a carga emocional conforme a sua vivência e conforme o seu ambiente, se você não se der o trabalho de assumir a carga emocional verdadeira dos termos, é que você simplesmente, por facilidade aparente, porque não é facilidade na verdade, abraçar a carga emocional de outras pessoas,
Você tem também que assumir que você vai abraçar junto com essa carga emocional tudo que há de falha, de problemas, de conflitos que não te cabe resolver. Então é muito importante olhar com calma toda a situação da carga emocional. Desse termo que estou dizendo. Como alguém já definiu aqui, né, ontem, né, eu tive a ideia, eu tive a inspiração de fazer um Reels, né, sobre amor, e como foi bem escrito, né, como a Amanda, né, lembrou aqui, amor é conhecer a essência do outro e aceitá-la, respeitá-la. É decidir de aceitar, né? Então o amor é racional, né, como já disse nesse Reels, não vou voltar nisso, tá bom? Respeito tem carga emocional. Hoje não vou trazer a carga emocional de nenhum, mas eu gostaria que você começasse pensando, putz, quando eu estou cobrando respeito, mas o que é respeito para mim de fato? Será que você já parou para saber o que é respeito? Talvez, será que você não está simplesmente cobrando algo que você nem sabe o que é? E caso for isso, você vai se frustrar. É inevitável que você se frustre nesse caso. Não tem como você viver equilibrado se você está cobrando de mim e de outras pessoas coisas que você nem tem consciência de que é. Você cobra carinho, mas realmente a definição de carinho, a carga emocional de carinho vem de você? Ou vem do que você viu na telenovela? Ou vem do que você acha que é? Ou vem do que alguém te contou? Ou vem da vivência que você viu alguém? Uma família, você visitou uma família, você olhou e você disse, eu acho que carinho é esse. Isso aí é carinho. Aí você saiu da casa do outro, preenchido com uma carga emocional dessa pessoa, e aí você está cobrando da sua família a mesma coisa, porque para você, a partir daquele dia, é isso que é carinho. Só que o que você não sabe, o que você talvez não percebeu, é que assim que você aceitou aquela imagem como carinho, para você é isso que é respeito, não é? Para você é isso que é carinho, não é? Beleza, você não sabe como, onde passaram até chegar nisso e todos os elementos escondidos atrás daquela imagem que você viu. Mas você puxou tudo isso para você. Ou seja, você se preencheu de coisas que você nem sabe. É altamente perigoso assim. Então, a minha provocação para vocês hoje é certamente de não cobrar dos outros coisas que você nem tem consciência de que é. Falar de amor sem saber, ou pelo menos não ter consciência, não ter assumido de forma totalmente consciente de você mesmo. O que isso significa? É altamente perigoso. Oi, Beto! Seja bem-vindo, meu irmão. Beto do Chile. Então o que eu queria ver com você hoje é sobre isso. Sobre esse elemento de carga emocional que transcende a simples definição. Porque a definição ela envolve um elemento, um elemento de consenso, um elemento erudito, um elemento acadêmico, um elemento bonito, é feito, então elaborado. Tudo que é elaborado, ele é mudado. Então muitas vezes ele é padronizado, ele não é original. Muitas vezes não diz a respeito a você, não é necessariamente isso que você sente, mas é isso que você aceita para a sua vida. Aí mora o perigo. Isso é muito importante que possamos sacar, entender essas coisas. Quando você fala em carinho, será que não vem de uma experiência, de algo que você viu? Que você talvez viveu? Quando você fala em respeito, qual o teor intrínseco da palavra respeito? Essa é a minha provocação. A outra live que vamos fazer numa outra ocasião, eu creio no sábado, né? Vai ser para falar disso mesmo. A gente vai falar, né, da carga emocional desse universo semântico, né? Que muitas vezes é pervertido, né? É deturpado, né? É simplificado ao ponto de não significar mais nada. E aí a gente fala em carinho, pensando em coisa que não é nada mais, que não tem nada de carinho. Aí vem alguém cobrando honra. Você tem que honrar porque é seu pai. Mas o que ele coloca em honra? O que ele coloca em honra? Talvez ele cobra em honra, ele fala em honra pensando em respeito. Tem muito isso aí. Esses termos que eu estou citando aí, muitas vezes um é substituído pelo outro, porque o pessoal acha que tudo se equivale, só que não é, aí mora o perigo.
Amor não é respeito, não. Amor não é carinho. Não é. É perigoso confundir isso. Honra não é convivência. Não é mesmo. Não tem nada a ver. A carga emocional é distinta. É o simples fato de preencher um com o outro, de fazer aquelas aproximações, nos adoece. E a gente adoece o nosso ambiente sem sequer saber para quê, sem sequer saber o que estamos fazendo. Aí mora o perigo. Então, eu estou aqui convidando vocês para uma live do sábado, né? Porque amanhã estou viajando, na verdade hoje de madrugada estou viajando. Eu vou voltar certamente sábado. Sábado já tenho uma outra palestra lá, que eu vou voltar sábado à tarde, mas muito certamente, se é sábado à tarde, para aqueles que me seguem, né? Eu vou deixar aqui horário dessa live para a gente falar a respeito. Dessa vez vamos abordar cada palavra e distinguir a carga emocional. A carga emocional tem um poder incrível, que é que a sua carga emocional não vale para mim. Essa é a beleza. A definição, às vezes, ela tem algo de consensual, de universal, né? Quando para definir isso, todo mundo tem uma certa ideia. Mas a definição não move as palavras. Elas não nutrem, uma definição não nutre a palavra. O que nutre a palavra é a carga emocional. E a carga emocional tem um elemento de consciência e de aceitação. Você tem que entender isso. Tá bom, galera? Então vou ver aqui as perguntas. Oi, Vinícius. Um abraço, meu irmão. Eu vou ver aqui algumas definições, né? Algumas perguntas. Tem duas perguntas. Como eu deixei aqui fixado, se você tem dúvidas, deixa aqui no comentário, na caixa de pergunta. É aquela bolinha com ponto de interrogação, tá? Você escreve aí, vou abrir, eu já vou ver, né? Algumas pessoas já perguntaram, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, com toda certeza, né? Não se... enfim, do que depende de mim, tá? Vamos pedir para o tio Zuki, né? Que deixe gravada, né? Vai ficar gravada, essa é a primeira pergunta, vai ser disponibilizada depois, sim. Queria enviar para algumas pessoas, fica à vontade, tá bom? Uma outra pergunta, no caso de adoção, a família também seria uma manifestação da ancestralidade? Uau, que pergunta! Deixa eu te explicar uma coisa, bem rapidinho, né? Ative a notificação da live. Isso também é muito importante, né? Obrigado, Martins. Lê Martins, né? Ative a notificação para que quando eu estiver em live vocês sejam avisados, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, falar de adoção. Bom, depende do recorte temporal que fazemos das histórias. Muitas vezes a gente entende a história no tempo presente. A gente aborda as coisas, né, os acontecimentos, simplesmente como se tudo dependesse de nós e que a gente fizesse acontecer as coisas, pronto, acabou. Só que a história é muito mais complexa que isso. Entende? Então, os laços, quando o africano fala de ancestralidade, ele não fala unicamente de laços, de elementos biológicos, genéticos, tem isso também. Mas não é apenas isso. Vou dar um exemplo para você. A grande maioria de nós aqui, para não dizer todos aqui, vem várias vezes, em algum momento da linhagem, teve alguns elementos ilegítimos. São partes não contadas das histórias. Tem elementos ilegítimos ou não contados. Então, certamente, de alguma forma, de algum ponto da história, teve o filho de alguém que não é o filho daquele senhor que foi enxertado naquela família. Gente, um elemento que foi muito comum. Muito comum. Teve também as alianças antigas, onde um ia morar com tal, as trocas de nome e tanta coisa. Entende? E isso é muito real hoje. Eu não queria entrar nisso, né? Porque a pergunta foi sobre a adoção. Mas é para entender que sim, se for responder de uma forma muito breve a sua pergunta, isso também faz parte, né? Porque os laços afetivos ativam alianças. Entende, né? Sim, quando um filho, vamos dar um exemplo, né? Se por exemplo, se eu estivesse morando, por exemplo, tá? As minhas filhas nasceram no Brasil, estão falando português. A minha mãe não fala português. Que eu queira ou não, ela já tem um elemento brasileiro nelas. É simples assim, só que não foram adotadas, são minhas filhas, a minha esposa, tá? Mas elas já carregam algo dentro delas que nem eu tinha quando eu nasci.
porque eu nasci no continente, elas nasceram aqui no Brasil. Então esses elementos, né, a ancestralidade é um elemento também dinâmico, se vocês lembram muito bem quando eu falei de família, é um elemento super dinâmico. E não aceitar, não envolver, não incluir o elemento dinâmico da família, faz com que a gente perde muita análise, entende? A gente termina fazendo análise muito rasos, muito superficiais, né? Eu já atendi em mentoria uma vez uma irmã que estava sofrendo, depois entendeu que era um sofrimento inútil, né? Porque ela estava sendo acusada porque ela foi adotada, né? E teve uma questão racial, como no Brasil é muito forte, né? Aí tava atordoando a vida dela, né? Mas bom, ela passou para entender com algumas explicações que não era para ser, que eram acusações mentirosas, entende? Então, sim, a adoção sempre fez parte da história humana, né? Povos foram adotados, né? Famílias foram adotadas. Quando você pensa em adoção, não pensa apenas em indivíduos, né? Não pensa apenas em adoção como a gente vê hoje, uma questão legal, onde eu vou lá, eu pego uma criança que está no orfanato, eu troco o nome. Essa visão que a gente tem sobre a adoção, ela é muito rasa, tá bom? A adoção é um elemento que sempre existiu e mudou muitas formas, né? É como o casamento sempre existiu, só que hoje temos a forma do casamento que por exemplo, no Estado Civil. É recente na história da humanidade. Será que é agora que o ser humano começou a casar? Não, sempre casou, só que a forma mudou. A adoção também é a mesma coisa, o efeito continuou, tá? Eu saliento, laços afetivos ativam a aliança, né? Como destacou muito bem a Heloísa, tá bom? Então, galera, se não tiver mais perguntas, tá? Eu vou deixar vocês com essa, né? Vou deixar gravado aqui, tá? Eu vou pedir para que vocês compartilhem, tá? É uma série de live que a gente vai fazer para falar sobre como lidar, né? Ou lidando com conflitos de família, que é muito importante. Não sei se isso fez sentido para vocês, né? Se fez sentido, deixa aqui no comentário, falam aqui, deixa a sua dúvida, envia com dúvida para mim, né? No particular, né? No inbox, tá? E a gente segue falando, tá bom? Um grande abraço para todos, tá? A gente fica assim em contato mais uma vez, tá? Gratidão pela presença e um forte abraço. Até mais.